Meus amados, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 5. Estaremos lendo a partir do versículo 21. Livro de Gênesis, capítulo 5, a partir do versículo 21, onde nos diz o texto sagrado: E viveu Enoque 65 anos, e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. E viveu Matusalém 187 anos, e gerou a Lameque. E viveu Matusalém, depois que gerou a Lameque, 782 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Matusalém 969 anos, e morreu. Somente até aqui. Os irmãos podem sentar-se, por favor. Meus amados irmãos, Enoque é uma figura muito conhecida do Antigo Testamento. Ele é uma figura quase que singular, porque é um dos dois únicos homens revelados na palavra de Deus que em vida foram arrebatados ao encontro do Senhor nos céus. Eles não experimentaram a morte física, foram arrebatados a Deus. Mas ultimamente Enoque, ele tem sido muito lembrado por causa da popularidade de um livro chamado de apócrifo, porque não está na Bíblia, mas por muitos é considerado também um livro sagrado, que é o livro de Enoque. Provavelmente você já ouviu falar do livro de Enoque pela internet, especialmente por vídeos no YouTube. Se o livro de Enoque é um livro autêntico ou não, esse é um assunto que nós não vamos tratar hoje aqui. Eu até pretendo fazer um estudo aprofundado a respeito desse assunto e trazer um dia aqui numa escola bíblica. Eu creio que será muito válido fazermos isso. Mas independente do chamado livro de Enoque ser um livro autêntico ou não, nós sabemos algo muito importante a respeito de Enoque pelas escrituras, que por todos nós são consideradas escrituras sagradas, porque o fato é que há pelo menos uma profecia de Enoque que é mencionada em uma epístola, na epístola de Judas, mais especificamente nos versículos 14 e 15. A epístola de Judas não tem capítulos, né? É apenas um capítulo, então nós não mencionamos Judas capítulo 1 por isso, mas é Judas, versículos 14 e 15. Ali nós encontramos uma menção a uma profecia que Enoque teria feito a respeito do juízo de Deus, que viria nos últimos dias. Eu não vou aqui ler Judas, versículos 14 e 15, porque este também não é o foco dessa mensagem nesse momento. Mas o que eu quero apenas aqui ressaltar é que, sem dúvida alguma, Enoque teve experiências muito íntimas com Deus, a ponto de receber do Senhor ao menos uma revelação mencionada em Judas, na epístola de Judas, que não é o Judas Iscariotes, ok, irmãos? É importante lembrar isso aos novos convertidos. E essa experiência que Enoque teve foi profética. O Senhor revelou a ele algo que aconteceria no futuro. Segundo Judas, versículos 14 e 15, referindo-se ao julgamento dos homens ímpios, nos trazendo a esperança da justiça, de que esse mal não somente terá fim, mas ele também terá condenação.
Então, nas primeiras gerações, inclusive Enoque é o 7º depois de Adão, como menciona a partir de Adão, como menciona Judas no versículo 14, já desde o início, o Senhor já vinha revelando o que aconteceria no fim, e nos trazendo esperança de que a maldade será extirpada desse mundo. E já nos dias de Enoque, o mundo estava carregado de violência, de impiedade, o que só foi aumentando a ponto de que 3 gerações depois o Senhor vem e elimina da face da terra a humanidade, onde permaneceu apenas Noé, que foi encontrado justo. Ele permanece e com ele a sua família. Vocês conhecem a história. Mas será que essa foi a única profecia que o Senhor revelou a Enoque? Ou será que o Senhor também revelou algo mais a ele? O texto que nós lemos, irmãos, ele revela algo muito interessante, só que às vezes passa desapercebido para nós. Aos 65 anos de idade, acontece algo surpreendente na vida de Enoque. E não foi necessariamente o nascimento do seu filho, Matusalém, mas foi o fato de que, após o nascimento desse filho, Enoque passou a andar com Deus. O texto nos dá a entender que até os 65 anos de idade, Enoque não andava com Deus. Mas a partir dos 65 anos, mais especificamente, a partir do nascimento do seu filho Matusalém, que é também uma figura bíblica muito famosa, porque foi o homem que viveu mais tempo sobre a face da terra, 969 anos, imaginem. Após o nascimento de Matusalém, algo acontece na vida de Enoque, que faz com que ele passe a andar com Deus. O que teria sido? Eu creio que nós encontramos a pista para isso, para revelarmos esse mistério, no próprio nome que Enoque deu ao seu filho Matusalém. Literalmente, o nome Matusalém significa lança ou dardo, indicando uma guerra ou morte. Literalmente, Matusalém significa isso. Lança, dardo, ou homem da lança, homem do dardo, literalmente. Mas interpretativamente, o nome Matusalém é reconhecido por grande parte dos teólogos como sua morte trará juízo. E por isso o seu nome significa lança, dardo, indicando um juízo, indicando mortandade. Por que é que Enoque daria esse nome para o seu filho? Por que Enoque daria para o seu filho um nome que viesse lembrar um ato de violência, um ato de mortandade? Teria Deus revelado a Enoque que quando Matusalém morresse, viria o seu juízo sobre a terra? Porque vejam que foi após o nascimento de Matusalém que Enoque passou a andar com Deus. E interpretativamente, vocês podem pesquisar a respeito disso, interpretativamente o nome Matusalém significa sua morte trará juízo. Então imaginem Enoque tendo um filho e o Senhor lhe revelando que quando aquele seu filho morresse,
viria o juízo de Deus sobre a face de toda a terra. Imagine o quanto isso mexeu com Enoque. Imagine o temor que veio sobre a vida de Enoque. Imagine o quanto Enoque quis, a partir desse dia, se apartar da violência que havia no mundo, da corrupção, da prostituição, e ter uma vida com Deus. O texto que nós lemos menciona por 2 vezes, primeiramente no versículo 22, e andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, e enfatiza isso no versículo 24, e andou Enoque com Deus. E ele andou tanto com Deus, diz o texto, que Deus o tomou para si. Era um homem do qual o mundo da sua época não era digno, e Deus o tomou para si. Enoque provavelmente recebeu essa revelação do Senhor, a revelação de que viria o juízo de Deus sobre a terra. Primeiramente, eu creio nisso por causa do significado do nome de Matusalém, tal como nós já vimos. Mas em segundo lugar também, porque quando Matusalém teve um filho, ele deu para esse filho o nome de desespero. Este é o significado do nome Lameque. Por que um pai daria para o seu filho o nome desespero, irmãos? Se ele não estivesse sem esperança, se ele não soubesse que algo terrível estava para acontecer. O significado do nome do filho de Matusalém, e lembremos, o nome Matusalém interpretativamente significa sua morte trará juízo. Este homem que recebeu este nome, sua morte trará juízo, ou seja, ele sabia que quando ele morresse, o juízo de Deus viria. E ele tem um filho, e sabendo que quando ele morresse, viria o juízo de Deus, e geralmente os pais morrem antes dos filhos, ele deu ao seu filho o nome de desespero, que é o significado do nome Lameque. Mas eu tenho uma terceira razão para crer que Enoque recebeu a revelação do Senhor de que quando Matusalém morresse viria o juízo. E é o fato de que no ano em que Matusalém morre, o dilúvio acontece. E isso é muito significativo. Para você descobrir isso, você terá que fazer como eu. Você terá que fazer as contas. Não é uma contagem difícil de ser feita. Você pode começar com o próprio Adão. Começando com o próprio Adão, nós vemos no versículo 3, no capítulo 5, que Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança. Então você escreve ali do lado desse versículo, 130. Então Adão teve um filho chamado Sete, com 130 anos. E aí depois você continua a leitura e você descobre que Sete, quando tinha 105 anos, ele gerou a Enos. E aí você então escreve 130 mais 135. Estão acompanhando? Então você vai chegar a um número, 235. E aí você prossegue a leitura e continua fazendo o mesmo processo. Quando Enos tinha 90 anos, gerou a Cainã. Então você vai somando a idade com que foi nascendo cada um deles, e não por acaso o texto bíblico vai nos dizendo a idade que cada pai tinha quando nasceu seu filho. Por que o texto bíblico faz isso? Porque quer nos revelar algum segredo. E quando nós vamos fazendo as contas, nós descobrimos algumas coisas interessantes.
Como vocês sabem, o dilúvio veio quando Noé tinha 600 anos de idade. E seguindo esse processo que fizemos aqui, foi quando Noé tinha 600 anos de idade, ano em que veio o dilúvio, que Matusalém expirou, morreu. E o que significava interpretativamente o nome Matusalém? Quando ele morrer, virá o juízo. Então, não por acaso, nós encontramos em Noé a figura de um homem, porque se nós prosseguíssemos aqui o texto, né, nós veríamos que o desespero, Lameque, e vejam que interessante, geralmente os pais morrem antes dos filhos. Matusalém foi o pai de Lameque, e deu a Lameque o nome desespero, porque Matusalém sabia que quando ele, o pai, morresse, o seu filho morreria também. Então ele dá para o seu filho o nome de desespero. Porém o seu filho, desespero, Lameque, teve também um filho, e este filho foi Noé. E o que significa o nome Noé? Significa consolo. Lameque teve, apesar do seu nome, a esperança de que o Senhor não destruiria toda a carne. E sem dúvida alguma, Lameque, conhecendo o motivo do nome do seu pai, e conhecendo o que aconteceu com seu avô Enoque, que de tanto andar com Deus, foi tomado dessa terra ao encontro do Senhor, sem dúvida alguma, Noé, sabendo disso, sabendo da razão do nome do seu pai, da razão do nome do seu avô, do que aconteceu com seu bisavô, Noé também passou a andar com Deus. E isso nós encontramos, e é muito interessante, porque é o mesmo termo referido a Enoque, no capítulo 6, versículo 9. Vamos ler o 8 também. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Aleluia! A revelação que Enoque recebeu do Senhor, de que quando seu filho Matusalém morresse, viria o juízo sobre a terra, fez com que ele andasse com Deus, e fez com que o seu bisneto também andasse com Deus. Eu não posso ir além do que o texto diz, mas eu posso apenas conjecturar que provavelmente Matusalém e Lameque também foram homens justos e tementes a Deus, mas talvez não tenham andado com Deus com tanta retidão quanto o bisneto de Enoque, Noé. Noé certamente conhecia essas histórias, e o temor de Deus veio sobre ele. E quando Noé nasceu, Matusalém ainda estava vivo. Então é natural que o temor que veio sobre Noé fosse até maior do que o temor que veio sobre Lameque. E o filho que Lameque teve, Noé, o significado do seu nome é consolo. Se você quiser aqui, confirme isso no versículo de número 29. 28 e 29. E viveu Lameque 182 anos, e gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo: este nos consolará acerca das nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Ou seja,
o desespero teve esperança. Existe ainda um quarto motivo para eu crer que Deus revelou a Enoque que quando Matusalém morresse viria o juízo de Deus sobre a terra. Mas esse quarto motivo eu vou deixar para a conclusão dessa mensagem. Sendo correta essa conjectura que eu fiz aqui, ou seja, a certeza de que viria o juízo divino após a morte de Matusalém, isso fez Enoque passar a andar com Deus. E isso faz com que nós estejamos em apuros, irmãos. Em apuros. Por quê? Assim como Enoque, e por que não dizer assim como Noé, não deveríamos nós também andarmos sobre a terra ainda mais achegados a Deus, por ser a nossa geração testemunha dos últimos sinais que antecedem a volta de Cristo, irmãos? Não deveríamos nós todos, andarmos com Deus? Não deveríamos nós todos buscar uma vida de mais intimidade com o Senhor, de mais oração, de mais meditação nos seus ensinamentos, de mais prática do que Ele nos ordena fazer? Não deveríamos nós estarmos apartados desse mundo, sermos diferentes dele, ao invés de assumirmos a sua forma e querermos imitá-lo? Que desculpa teremos, irmãos? Nós temos recebido diante dos nossos olhos a revelação do cumprimento dos últimos sinais que antecedem o retorno do Senhor Jesus. E o que virá com o retorno do Senhor? O nosso arrebatamento ao encontro dele, ou não? Ou não? Porque foi que Enoque foi arrebatado ao encontro do Senhor, para que o Senhor nos desse com isso a esperança do arrebatamento nesses dias finais. Porque hoje o mundo, à semelhança dos dias de Noé, ele está, no mínimo, a mesma coisa. Veja comigo Gênesis capítulo 6, versículo 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que o desfarei com a terra. E eu pergunto a você, hoje a terra não está a mesma coisa? Cheia de violência? Se foi por conta da violência que o Senhor destruiu toda a carne, com exceção de Noé e sua família, não estaríamos diante do mesmo acontecimento mais uma vez? Não estaria o Senhor às vésperas de mais uma vez destruir toda a carne sobre a terra? Ou vocês pensam que Deus está contente com a sua criação, com o que o homem tem feito sobre a terra e na terra, destruindo a natureza, poluindo tudo, pervertendo valores, rejeitando a santa palavra? Não estaria o Senhor às vésperas de exercer o seu juízo mais uma vez? Não da mesma forma, não mais com água, não. O Senhor fez uma aliança com Noé, e o arco-íris que vemos
depois de uma chuva, é o sinal dessa aliança, de que o mundo não seria mais destruído por um dilúvio. Então o Senhor não vai mais destruir o mundo? Vai. Só que agora será a fogo e não mais com água. Mas há esperança no meio desse desespero, há um consolo. Sim, sim. E esse consolo é o Espírito Santo de Deus. Aqueles que têm o Espírito Santo de Deus são como Noé. Aqueles que têm o Espírito Santo de Deus estão abrigados no madeiro. Lembrem-se que a arca foi feita de madeira. Essa madeira nos lembra a cruz. Os que se convertem a Cristo recebem o consolo, a esperança da salvação. E será que nós realmente estamos em Cristo para termos essa esperança? Para sermos consolados a respeito desses dias que vivemos de tanta violência? Ontem, por exemplo, eu não pude ir em determinado bairro por causa de um toque de recolher. Na padaria que eu comprei pão, quando eu fui para a padaria, ontem no fim da tarde, para comprar pão, eu notei tudo fechado, e eu pensei, deve ser por causa do carnaval, e só a padaria estava aberta. E quando eu comprei o pão, era os últimos 6 pães que haviam. E a dona disse assim, eu perguntei, vai sair mais pão? E ela, não, de jeito nenhum. Eu só vim aqui rapidinho, porque eu sei que essa hora a padaria enche. Eu estou desobedecendo a ordem de recolher do tráfico. Eu tenho que fechar isso rápido. Até me deu um desconto naqueles 6 pães, que eu queria comprar muito mais que isso. 6 pães lá em casa voam, né? E aí fechou as portas. Violência, medo. Assim estão os nossos dias. Mas eu glorifico a Deus, que na porta daquela padaria haviam 2 servas do Senhor, dando folhetos e dizendo, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Há uma esperança, há um consolo, aleluia. Mas para que tenhamos essa esperança, precisamos andar com Deus. O Espírito Santo veio para nos possibilitar sermos como Noé, sermos como Enoque, e antes da ira de Deus ser derramada sobre a terra, sermos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Obrigado, Jesus. Oh Senhor, obrigado, Jesus. Glórias ao teu nome, a ti toda a glória, Senhor. Glória a Deus. E é exatamente esse procedimento santo que nos aconselha a segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas,
procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. É desta forma que o Senhor quer nos encontrar neste dia. E este dia, meus amados, se aproxima com muita rapidez. E agora vocês vão entender por que este irmão em Cristo que vos fala, de alguns anos para cá, tem se tornado cada vez mais radical em rejeitar toda e qualquer aparência do mal, em se abster de toda e qualquer contaminação desse mundo, e de alertar vocês a fazerem o mesmo. Isto aconteceu comigo, irmãos, porque de alguns anos para cá, o Senhor me deu uma grande revelação. Nós estamos na iminência de uma terceira guerra mundial. E esta terceira guerra mundial, evidentemente, é algo que não poderia ser ignorado nas profecias da Escritura Sagrada. E de fato está revelada nas Escrituras. Talvez alguém diga, então, pastor, onde é que está a Primeira Guerra Mundial? Onde é que está a Segunda Guerra Mundial na Bíblia? Não se esqueçam que nem a Primeira Guerra Mundial e nem a Segunda Guerra Mundial foram realmente guerras mundiais, não foram. Mas nos nossos dias, o mundo está globalizado. O que acontece no Japão influencia aqui no Brasil. O que acontece no Brasil influencia na Europa. O que acontece na Europa influencia nos Estados Unidos. E assim por diante. O que acontece na Venezuela, por exemplo, desestabiliza o mundo. Mexe com a economia mundial. E as superpotências que ao longo dos últimos 70 anos, desde que a Organização das Nações Unidas foi criada, as superpotências que vinham buscando acordos de paz e segurança, nos últimos meses, têm rompido esses acordos, voltaram a se armar, estão aumentando os seus arsenais nucleares. Estou falando de bombas mais de 1000 vezes piores do que a bomba de Hiroshima, do que aquela bomba atômica. Vocês acham realmente que as superpotências, Estados Unidos, Rússia, China, França, etc., Índia, Paquistão, que também tem armamentos nucleares e que estão em guerra, a Índia e o Paquistão por causa do território da Caxemira, e são potências que têm armas nucleares. Vocês acham que essas potências com armamento nuclear, elas estão gastando dinheiro com algo que eles não pretendam usar nunca? Tudo isso um dia será usado. A terceira guerra mundial vai acontecer. E ela, na verdade, não será a terceira guerra mundial. Ela será a primeira guerra realmente mundial, que envolverá todos os países da terra, porque agora todas as nações estão umas comprometidas com as outras, alianças estão sendo feitas. O que foi que se definiu nas eleições de 2018 aqui no Brasil? O que se definiu não foi apenas quem seria o próximo presidente, irmãos. O que se definiu foi de que lado o Brasil estará na terceira guerra mundial. E por conta do resultado dessas eleições, os nossos maiores inimigos nessa guerra serão a Rússia e a China e os países islâmicos.
que são seus aliados também. E se nós colocarmos na balança Rússia, China, países islâmicos, sem contar outros aliados da Rússia e da China, não pensem vocês que os Estados Unidos e o Reino Unido têm condições de vencer essa guerra, porque não tem. O comunismo será implantado no mundo todo. A fé cristã genuína será proibida. O mesmo que hoje acontece na China, por exemplo, ou em países de muito menor expressão, como a Eritreia, mas onde os cristãos também são perseguidos, os verdadeiros cristãos, o mesmo que acontece lá, acontecerá aqui também. Existem igrejas cristãs na China, entre aspas, existem. Igrejas controladas pelo governo, onde o verdadeiro evangelho não pode ser pregado. E aqueles que amam a Jesus de todo o coração não congregam nessas igrejas, porque são igrejas corrompidas, falsas, de fachada, para trazer uma sensação que não é verdadeira, de uma salvação que jamais acontecerá, porque não somos salvos por termos uma religião, somos salvos por termos nascido de novo, por estarmos em Cristo, por andarmos com Deus, cheios do Espírito Santo, cheios do consolo que Ele nos dá, a certeza da salvação, porque em nós está o penhor da nossa herança, a garantia de que naquele dia Ele dirá para nós: vinde benditos de meu Pai, aleluia. Haverá essa perseguição que virá após a Terceira Guerra Mundial. Hoje, todas as igrejas estão dormindo para a volta de Cristo. Todas. Talvez alguém diga: não, pastor, a igreja bíblica cristã não está dormindo para a volta de Cristo. Está. Porque se não estivesse, todos os cultos aqui estariam lotados. Agora, quando acontecer a Terceira Guerra Mundial, esta igreja estará lotada. E vocês mesmos pedirão cultos todos os dias. Todos os dias. E todos os dias a igreja estará lotada. Por quê? Porque vocês terão a certeza da volta do Senhor nos nossos dias. A Terceira Guerra Mundial é o único evento que pode acontecer na terra para despertar todas as igrejas ao mesmo tempo. E foi esta grande revelação que o Senhor me deu a mim, pessoalmente, particularmente, ao examinar os textos bíblicos escatológicos e me deparar com a parábola das 10 virgens, na qual está escrito que todas as 10 dormiram. E aqueles que conhecem profecias bíblicas sabem que a figura da mulher em profecia representa a igreja. Então estas 10 mulheres representam as igrejas, representam as congregações, por menor que sejam, tenham elas nome ou não, tenham elas CNPJ ou não. Em todas elas, a maioria dos irmãos está desapercebido da urgência que temos de nos santificar e de pregarmos o Evangelho. Esta urgência é mencionada na segunda epístola de Pedro, capítulo 3. No versículo que nós lemos, do 11 em diante: havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato
isso é santificação, e piedade, isso é amor ao próximo. E quem ama o seu próximo prega o evangelho para ele, quer que ele seja salvo. E isso é dito no versículo seguinte: aguardando, isso é santificação. Eu me santifico porque eu estou aguardando o noivo, e apressando a vinda do dia de Deus. Eu sei que em algumas versões, como a Revista e Corrigida e a Corrigida Fiel, está escrito: aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus. Mas notem que o vos e o para estão em itálico, são acréscimo. No texto grego não está escrito isso. O tradutor para o português foi que pensou erradamente que o autor do texto queria dizer é que nós nos apressemos, mas não, o que o texto está dizendo é que nós apressemos o retorno do Senhor. E a única forma de apressarmos o retorno do Senhor é pregando o evangelho até os confins da terra, porque este é o último sinal antes da vinda de Cristo. Aleluia! E este evangelho do reino será pregado em todas as nações para testemunho, e então virá o fim. Aguardando, santificação, e apressando a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Será que é isso que você aguarda? Ou você está aguardando a casa nova, o carro zero, a roupa de marca? Está aguardando ser empresário? Está guardando os bens dessa terra? Tudo isso, tudo que há nesse mundo, muito em breve será queimado a fogo, se desfará para sempre. Somente aqueles que fazem a vontade de Deus permanecerão eternamente. Versículo 14: por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados, isso é santificação, e irrepreensíveis em paz, isso é amor ao próximo. Lembre-se do que está escrito em Hebreus: busquemos a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E é exatamente isso que diz o versículo 14 no final: que sejamos achados imaculados, santificação, e irrepreensíveis em paz, ou seja, tendo paz com todos. No que depender de você, tenha paz com todos, porque se você não perdoar o teu semelhante, você não será perdoado. Se houver rancor e mágoa no seu coração, o arrebatamento não virá para você. Não podemos estar presos a nada desse mundo, não podemos estar envolvidos com questões com ninguém nesse mundo. Se te levarem a capa, deixe que levem também a túnica. Se te obrigarem a andar 1 milha, vai com ele 2. Se te baterem na face direita, oferece a esquerda. A minha esperança com essa mensagem é que, assim como aconteceu comigo, aconteça também com você. Que você acorde, que você desperte, que você cancele o seu Facebook, porque isso está contaminando o seu coração, porque isso está fazendo você dar um mau testemunho de Cristo. Quantas postagens ridículas você coloca, quantas fotos de si mesmo você tira, se mostrando para o mundo como um pedaço de carne no açougue. Vamos acordar, irmãos. É tempo de santificação e de trabalharmos na obra do Senhor. Ame o seu próximo, faça por ele o que você gostaria que fizessem a você. Até mesmo se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber. E pregue Jesus para ele em amor.
E ore pelos que te perseguem, para que se arrependam e se convertam. Sede santos, como santo é aquele que nos chama. Tome posição. Essa pode ser a minha última mensagem antes da Terceira Guerra Mundial. Mas o que me deixou, irmãos, alarmado, assustado, e que me fez correr, e por isso é que há o projeto Quero Congregar, é a revelação de que a Terceira Guerra Mundial está também revelada na parábola das 10 virgens, no versículo que declara que à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo. Um grito: eis o noivo. Que grito é esse, dado à meia-noite? À meia-noite, que acorda todas as igrejas na face da terra para o retorno do Senhor. Porque para o retorno do Senhor, eu repito, enfatizo, irmãos, todas estão dormindo. Nós encontramos nas igrejas alguns poucos irmãos que estão atentos, que estão apercebidos do que está acontecendo, que estão reconhecendo nas Escrituras o cumprimento do que havia sido profetizado. Alguns poucos irmãos, e nesta igreja, graças a Deus, o pastor despertou para isso. Mas em muitas igrejas, o próprio pastor está dormindo. E imaginem como se sentem os irmãos que nessas igrejas despertaram para a volta de Cristo e nunca ouvem o seu pastor falar sobre o arrebatamento, sobre o perigo do inferno, sobre a necessidade de santificação, sobre o ataque que os demônios têm feito esses últimos dias com mais intensidade, sobre como vencermos essas batalhas espirituais, nos enchendo do Espírito Santo, nos revestindo do poder de Deus, da armadura de Deus. Imaginem como esses irmãos se sentem nessas igrejas. E o meu conselho é: orem por seus pastores, jejuem por eles. Se não houver outra congregação para ir, permaneça nela, porque a maioria das congregações estão se contaminando com o mundo. O mantra das igrejas evangélicas hoje é: tem nada a ver, tudo é permitido, até mesmo pintar a igreja como uma boate, e colocar luzes piscando, fumacinha saindo. E a maioria hoje já não vai mais aos cultos para se edificar, vai aos cultos para se divertir, para se entreter, para buscar uma palavra de motivação. Motivação para ser santo? Não. Motivação para conquistar o céu? Não. Conquistar as coisas dessa terra. Então imagine como esses irmãos se sentem, queridos. Mas talvez aqui aconteça o contrário. Talvez aqui as minhas pregações sobre santificação, sobre abandonarmos as coisas desse mundo, nos dedicarmos à obra de Deus, não nos contaminarmos com Facebook, com televisão, com Netflix, com as bandejas preparadas por Satanás, porque as pessoas que fazem esses filmes, séries, programas, não são servos de Deus. E o que está por trás disso é maligno, e tem por objetivo influenciar você a repetir o mantra: não tem nada a ver, e continuar se contaminando e entristecendo o Espírito Santo, que se apagará da sua vida, se você não tomar uma posição agora. O grito da meia-noite acorda as 10 virgens,
Qual é o único acontecimento mundial que pode despertar a igreja para a volta de Cristo? Uma catástrofe nuclear. Os cientistas atômicos, os mesmos que criaram as bombas de Hiroshima e Nagasaki, os cientistas atômicos, após o fim da Segunda Guerra Mundial, criaram o chamado Clube dos Cientistas Atômicos. Pesquise a respeito disso. Eu vou colocar na descrição desse vídeo aqui o link para você saber a respeito desses assuntos. Os links, se você quiser pesquisar sobre isso. E o Clube dos Cientistas Atômicos criou um relógio fictício. Vejam que interessante, um relógio fictício, de ponteiros. O ponteiro das horas marca 11 horas, não é 11 horas da manhã não, é 11 horas da noite. Isso dito por eles mesmos. O ponteiro das horas está marcando 11 horas, sempre. E o ponteiro dos minutos, ele se aproxima ou recua das 0 horas, ou seja, do toque da meia-noite, na medida em que o mundo se aproxima ou recua de uma catástrofe nuclear. Você sabe a quantos minutos da meia-noite está esse relógio? E foi colocado em janeiro do ano passado, e nesse ano permaneceu na mesma marcação, 2 minutos para meia-noite. Existe uma mensagem minha pregada aqui, com o título 3 minutos para meia-noite. Foi quando o relógio foi para 3 minutos, foi de 5 minutos para 3 minutos. Mas agora já está a 2 minutos para meia-noite. E eu fiquei surpreso, porque em janeiro do ano passado foi para 2 minutos, e eu até pensei que iriam, nesse mês de janeiro desse ano de 2019, colocarem para 1 minuto, ou pelo menos 1 minuto e meio. A minha aposta é que colocariam para 1 minuto e meio, mas não fizeram isso. Porém, depois de não terem mexido no ponteiro dos minutos, a situação do mundo só piorou, e o risco de uma guerra nuclear aumentou, especialmente com a questão da Venezuela. Porque há interesses das superpotências para com a Venezuela. Não acreditem naqueles que dizem que os Estados Unidos não têm nenhum interesse no petróleo da Venezuela. Você tem que ser muito ingênuo para acreditar que os Estados Unidos não têm nenhum interesse no petróleo do país que hoje tem a maior reserva de petróleo do mundo. Na Venezuela há mais petróleo que na Arábia Saudita. E vocês acham que os Estados Unidos não têm nenhum interesse nisso? Eles estão apenas interessados nos venezuelanos que estão morrendo de fome. São tão bonzinhos os norte-americanos, né? Mas não esqueçam que também os russos e os chineses têm os mesmos interesses que os norte-americanos, e que todas essas superpotências têm armas nucleares. E não se esqueçam também que a Venezuela é vizinha do Brasil. Está bem perto de nós. Acorde, meu irmão, acorde, minha irmã. O clima é de tensão mundial. Não é tempo mais de dormir, irmãos. Agora, o que me assusta, e é por isso que eu tenho corrido tanto, porque talvez alguém diga assim: ah, pastor, espera acontecer a Terceira Guerra Mundial, o senhor não disse que a igreja vai encher? Quando a igreja encher, todo mundo vai buscar a Deus e vai se encher do Espírito Santo e vai ser maravilhoso. Que bom se fosse assim, meus amados. Porém, o que eu encontro na parábola das 10 virgens é que à meia-noite, lembrem-se do relógio da meia-noite, eu creio que quando o Senhor Jesus disse à meia-noite, o Senhor Jesus estava profetizando a respeito desse relógio, que marca 2 minutos para meia-noite, mas que na verdade já está a 30 segundos, irmãos.
Esse relógio vai deixar de existir quando acontecer a Terceira Guerra Mundial, porque a única razão para esse relógio existir é para que seja evitada uma catástrofe nuclear, mas não está dando resultado. Ainda que eles colocassem 10 segundos para meia-noite, o ser humano está louco, a humanidade está louca, e eles vão continuar se armando e se ameaçando um ao outro até que finalmente saia do controle e o primeiro míssil nuclear seja disparado. E quando ele for disparado, será um efeito dominó. Há cerca de 2 anos atrás, o Pentágono, eu vou colocar também o link disso que eu estou falando aqui. O Pentágono, ele emitiu um relatório dizendo que quando a Terceira Guerra Mundial acontecer, ao contrário da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial, que duraram anos, a Terceira Guerra Mundial será definida em horas, não em anos, em horas, porque depois de lançado o primeiro míssil nuclear, a inteligência artificial decidirá onde os próximos mísseis serão lançados, para se defender e para atacar. Não haverá ninguém, nenhum ser humano no comando. Já existem programas bélicos de computador, ultrapotentes, que definirão onde os mísseis serão lançados. E quando isso acontecer, será um efeito dominó. Depois do primeiro míssil, todos os outros serão lançados. E ainda que aqui no Brasil não caia nenhum míssil, embora seja possível que caia sim, porque hoje o Brasil é aliado dos Estados Unidos, e inclusive está marcada a reunião de Donald Trump com Jair Bolsonaro, para daqui a poucos dias, para que o Brasil se torne membro da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Só que o Brasil fica no Atlântico Sul. O que o Brasil tem a ver com isso? Mas é para que no Brasil os Estados Unidos tenham bases militares, com mísseis apontados para Cuba e para outros países do seu interesse. Então, amados, vamos acordar antes do grito da meia-noite, porque o que me assusta na palavra das 10 virgens é que depois do grito, todas acordam para a volta de Cristo. Porém, das 10 virgens, 5 tinham azeite na lâmpada e 5 não tinham. E as que não tinham tentaram encher suas lâmpadas de azeite, mas era tarde demais. Se a interpretação que eu tenho da parábola das 10 virgens é correta, o grito da meia-noite é a Terceira Guerra Mundial. Despertará todas as igrejas do mundo para a volta de Cristo. E elas encherão, ficarão lotadas, os irmãos não perderão uma reunião, inclusive vão pedir que tenham reuniões todo dia, como era no tempo da igreja apostólica. E os cultos estarão lotados. Mas aí, nós veremos irmãos se regozijando com a vinda do Senhor, e irmãos desesperados, porque por mais que orem, por mais que busquem, por mais que clamem, o Espírito Santo não será mais derramado. O tempo de nos enchermos de Deus é hoje, é agora. Temos que andar com Deus enquanto há tempo. Enquanto há tempo. O quarto motivo pelo qual eu creio que Enoque recebeu a revelação de que Matusalém morreria no mesmo ano do juízo. Logo depois da sua morte viria o juízo. O quarto motivo pelo qual eu creio nisso
É porque Matusalém foi o homem que mais viveu sobre a terra. Não por acaso, escute isso com muita atenção, não por acaso, Matusalém foi o homem que mais viveu sobre a terra. Precisamente o homem que recebeu por nome, sua morte trará juízo. O que foi que o Senhor quis mostrar, dando a Matusalém tal longevidade que até mesmo seu filho Lameque morreu 5 anos antes da sua morte, contrariando a natureza que nos mostra que os filhos morrem depois que os pais. Mas no caso de Matusalém foi o contrário. O seu filho, desespero, morreu. E no lugar do desespero ficou o consolo, Noé. Vocês sabem o que isso significa? A grande misericórdia do nosso Deus. Como o nosso Deus é misericordioso. O Senhor já havia decidido, quando Matusalém morrer, virá o fim. Mas o Senhor então fez com que Matusalém vivesse mais do que todos os homens que vieram antes dele, e mais do que todos que viriam depois dele, para mostrar o tamanho da sua misericórdia. Matusalém vive quase 1000 anos, para mostrar como o nosso Deus é misericordioso, amados. E é exatamente isso que nos revela a segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Meus amados, há mais ou menos 4 anos atrás, eu trouxe aqui numa escola bíblica o estudo de uma profecia de uma mulher norueguesa, que teve uma revelação em 1968. E aquilo me chamou muito a atenção, porque aquela mulher, ela teve a revelação de quando viria a Terceira Guerra Mundial. Uma mulher de Deus, que na Noruega recebeu essa revelação. E o título desta mensagem, que está no meu canal do YouTube, no canal A Deus Toda a Glória, é: a Terceira Guerra Mundial é iminente? É uma pergunta. E eu começo aquele estudo dizendo que se aquilo que eu estaria para revelar aos irmãos fosse de fato verdade, as nossas vidas mudariam muito rapidamente, e talvez em poucos dias. Por que foi que eu disse em poucos dias? Porque há 4 anos atrás, ainda com Barack Obama na presidência dos Estados Unidos, a tensão entre Rússia e os Estados Unidos era muito grande. Muito grande. E o quarto sinal que a mulher norueguesa deu, que o Senhor deu a ela para nos transmitir, estava acontecendo diante dos nossos olhos, como continua acontecendo. O quarto sinal é: quando a Europa for invadida por outros povos, por outras nações mais pobres, e os europeus começarem a rejeitar esses povos, este é o último sinal, antes da Terceira Guerra Mundial. E quando acontecer a Terceira Guerra Mundial, a boa notícia é: acontecerá o arrebatamento. Aleluia. E ela disse mais, que a Terceira Guerra Mundial começaria de uma região do mundo onde ninguém imaginaria que a Terceira Guerra Mundial pudesse começar. E interessante que quando eu dei aquela aula, nem me passou pela cabeça que a Terceira Guerra Mundial pudesse começar na América do Sul. Pode ser bem perto de nós, irmãos, que comece esse conflito.
na fronteira do Brasil com a Venezuela. Ou não. Pode ser entre Índia e Paquistão, talvez. Mas uma coisa eu sei, que desde quando o Senhor me deu aquela revelação, eu estou na expectativa disso acontecer. E isso só tem feito bem para mim, porque tem me levado a andar com Deus. E eu espero que você também, ouvindo esta mensagem, passe a se arrepender dos seus pecados, a buscar santificação e se encher do amor de Cristo para ganhar almas antes que seja tarde demais. Grande é a misericórdia do Senhor. Grande é a misericórdia do Senhor. Deus deu a Matusalém um longo tempo de vida, quase 1000 anos. Mas um dia Matusalém morreu. E quando ele morreu, veio o juízo. E da mesma forma, um dia virá a Terceira Guerra Mundial. E quando ela acontecer, o Espírito Santo de Deus não será mais derramado. Por isso, o dia de nos convertermos é hoje. O tempo de nos enchermos do Espírito Santo é agora. Não podemos mais adiar isso. Você precisa renunciar a tudo aquilo que você tem colocado diante dos teus olhos e que está contaminando o teu coração e afastando a presença de Deus da tua vida. Não entristeça o Espírito Santo. Não apague a chama de Deus em você, porque este é o penhor da tua herança, a garantia da tua salvação, a presença do Altíssimo no vaso de barro que sou eu e você. Guarde esse tesouro, cuide desse tesouro, avive esta chama em você, meditando na palavra, orando, buscando ao Senhor com seriedade. Faça isso enquanto há tempo, porque depois que o grito da meia-noite acontecer, será tarde demais. Mas aqueles que forem cheios do Espírito Santo se alegrarão e dirão: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém.